Olá, meus amigos, tudo bom? Nós vamos conversar hoje sobre essa questão de, segundo as Escrituras, do livro de 2 Pedro, ou melhor, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, que diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Criador, que era rei, como superior, quer a governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade do Criador que fazem bem. Tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E assim vai. Depois você pode ler em casa melhor essa questão. Agora, o sistema religioso ele usa muito esse livro, esse versículo, para que a gente obedeça, né, irrestritamente às autoridades. É evidente que nós não temos como desobedecer a autoridade em nada, porque esteja as autoridades corretas ou não, você não tem como. A lei vai fazer com que você se coloque numa situação muito delicada. Não tem como você questionar coisa alguma, né, sobre as autoridades existentes, seja na sua empresa, né, seja politicamente. Agora, uma coisa é certa: quando aqui o conselho foi dado a nós, foi dado em relação às autoridades que são corretas, que não são corruptas, né? Esse é o objetivo e entendimento, porque na verdade o sistema religioso ele não quer nem saber, né? Ele defende tudo, porque ele está, na verdade, ele não tem como ir contra as autoridades mesmo, porque ele praticamente faz parte, né, do mesmo sistema. Então ele usa, ele não poderia usar, o sistema religioso ele não poderia usar esse versículo, porque ele está envolvido com o sistema, com as falcatruas que existem no próprio sistema em si, político, não importa a nação. Porque às vezes a gente olha aqui no nosso país, a gente vê muita injustiça, desigualdade social, um monte de dinheiro sendo jogado fora, e a gente pode até gritar, fazer uma gritaria, achar ruim, mas não vai resolver. Mas o sistema religioso diz que a gente tem que se sujeitar, né? É complicado, é um paradoxo, porque se você parar para pensar, será que o Criador ele é a favor de roubalheira, seja no sistema religioso ou no sistema político? Você já parou para pensar? Será que o Criador compactua então com toda essa canalice que existe no sistema religioso e no sistema político? E que os dois são um e carne? Porque você vai dizer: mas Ronaldo, você está maluco? Isso não existe. A religião não compactua com, imagina, os pastores tudo santos, os padres também são pessoas de Deus, são pessoas amáveis, adoráveis, todo mundo gosta deles. Mas por que se envolve na política? E quando se envolve não mudam nada. Me diga o que algum padre ou algum pastor virou senador, deputado, seja o que for, ele conseguiu mudar alguma coisa. Porque agora, na época de eleição, pastores e padres, todos eles canalizam, se candidatam a algum cargo eletivo, né, que é legal. Perante a lei, não tem o que dizer, né, eles estão legalizados. Agora, se a pessoa mudasse, se esses religiosos mudassem alguma coisa, no âmbito político, isso é interessante, mas na verdade você vê nas notícias que isso não acontece, que muito pelo contrário, quando essas pessoas se envolvem, religiosos se envolvem na política, é para sair mais lama ainda. Em vez de eles limparem a casa, como se diz, sujam mais e se sujam a si próprios.
É de ver, é de questionar. Por isso que eu digo que esse texto aqui, que nós devemos sujeitar, eu concordo. Porque não tem como você ir contra o sistema. Seja qual for, de qual país, no mundo, até mesmo na sua empresa. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta e fez eu lembrar, né? Na internet mesmo, a pessoa fez eu lembrar. Porque na empresa às vezes a gente é obrigado a fazer algumas coisas no âmbito religioso, porque o patrão, digamos, ele é católico e eu não sou, de repente ele é evangélico e eu não sou, ou ele é umbandista, ou espírita, muçulmano, e ele vai querer que eu faça as coisas dele, né? Ele vai querer que eu acompanhe, ele vai querer me evangelizar, certo? Começa por aí a coisa. O católico tem uma maneira estranha de evangelizar, né? Ele gosta de empurrar santinho para você. O evangélico quer que você vá na igreja lá para o pastor botar a mão na cabeça de você, para você melhorar de vida, entre aspas. O espírito é a mesma coisa, vai vir, vai lhe convidar, e daí você vai ter que desenvolver esse espiritismo, e assim vai. E as demais religiões, seitas por si só, tem o mesmo âmbito, é a mesma canalização, é fazer com que você acredite naquilo, certo? E claro, cada um tem a liberdade de seguir o que quer. Só que no âmbito desse texto aqui, que é o caso, que nós devemos sujeitar, complica, né? Porque nós devemos nos sujeitar às autoridades, certo? O patrão aqui até fala, se você é escravo, você tem que se sujeitar ao patrão. E se ele for mal, você tem que se sujeitar mais ainda. Mas eu pergunto para você, que saia justa que é? O teu patrão pede para você se ajoelhar diante de uma santa, e você não é espírita e não é católico. Como é que você vai fazer? Você não acredita no que ele ensina. Como que você vai fazer? Que você vê. No trabalho, como disse o meu colega, o trabalho, o nome já diz. Na empresa você vai para trabalhar. Você não vai para assistir missa, você não vai para evangelizar, porque é uma via de duas mãos. Se o patrão não pode te obrigar a fazer, e ele não pode, devido às leis, justamente das autoridades, feitas por eles, você não é obrigado a fazer nada de religião dele, se você não compartilha da religião dele. Você não é obrigado na empresa a fazer nada. Tem muita gente que não sabe, mas você não é obrigado a fazer. A lei, o Ministério do Trabalho vai lhe ajudar, um bom advogado, um bom sindicalista, vai lhe ajudar no que a maneira certa de proceder sem ofender o padrão. E sem no caso, ficar como se você fosse não sujeito a ele, né? Fosse uma pessoa rebelde. Essa é a palavra. Então, no trabalho, nós temos que trabalhar, certo? O objetivo do trabalho, seja ele qual for, médico, pedreiro, faxineira, auxiliar de produção, frentista, cabeleireiro, não interessa o que, mecânico, você vai lá, você tem uma meta, um serviço. É atendimento? Atendimento. Você não vai lá para fazer culto religioso. Ah, mas o patrão pediu ali uns minutinhos no intervalo. Não, negativo, isso não existe. Perante a lei humana não existe. E nem perante a lei do nosso Criador, do Messias. Porque nós devemos nos sujeitar, no período de trabalho, a fazer o trabalho. Nós somos escravos, verdade? O sistema nos escraviza, nos conforma, nos formata como um pão, né? Como um tijolo, é tudo igualzinho, né? E costuma fazer com que a gente não pense, e no não pensar a gente cai nessas armadilhas. Porque algum vai dizer, ah, mas irmão, está na Bíblia, está nas Escrituras. Sim, está na Bíblia, está nas Escrituras, só que tu tem que ver o contexto, o que ele queria dizer sobre isso. Então, nós devemos respeito às autoridades, é verdade, mesmo elas corruptas. O patrão mesmo, ele sendo corrupto, a gente deve respeito, porque a gente tem que obedecer às leis humanas, né? Tudo dentro de uma diretriz, né? Do que é correto. Agora, assim como nós não podemos também ficar dentro da empresa, o Messias está voltando, o Criador disse assim, não é conveniente, e eu não faço, e não aconselho ninguém a fazer esse tipo de coisa durante o trabalho. No intervalo ainda vá,
Só que você vai abrir um precedente. Se você pode, o teu patrão e o teu colega também pode. Você abriu um precedente. Ah, mas eu quero evangelizar, eu quero falar das novidades que eu vi na internet, eu quero... Só que é o seguinte, isso tem lugar. Visita essa pessoa na casa dele, manda um e-mail pela internet, fala com ele no Facebook, dá um outro jeito. Procura fazer uma outra, de preferência fora dos domínios da empresa. Porque daí o patrão vai se achar também no direito de vir chegar no final do período e dizer assim, bom, agora nós vamos fazer um culto. Bom, agora nós vamos fazer uma missa, agora nós vamos fazer uma sessão espírita. Aí você vai ter que participar. Porque você também resolve falar lá dentro coisas sobre nova ordem mundial, sobre verdade oculta, sobre isso, sobre aquilo, até mesmo que você leu na Bíblia, nas Escrituras, enfim. Então, nós também não podemos abrir precedentes. Porque nós temos que ser aqui, como diz, exemplos. E no trabalho, como eu já disse, trabalho é trabalho. Isso é a minha opinião. E eu costumo agir assim, para também não ser cobrado. Porque nós temos que ser éticos, né, meus irmãos? Se você não quer, né, não vai fazer. Não vai fazer que nem o testemunho de Jeová que bate na sua casa. Ah, eu só quero um minutinho. E esse um minutinho fica horas e horas tentando convencer você a frequentar a seita deles, né? Porque você abriu um precedente, você deixou eles entrar. Se você deixou eles entrar na sua casa, bom, significa que você é simpatizante deles. Simpatizou, meu amigo, agora é só continuar ouvindo as besteiras dele. Então, o que você tem que fazer? Cortar o mal pela raiz. É no início. É no início. Então, nessa questão aqui é a mesma coisa, né? O sistema religioso, ele também não se enquadra isso aqui, porque ele é altamente corrompido e ele não é um bom exemplo para nos querer aplicar esse tipo de coisa, né? Porque ele assumiu o lugar dos seguidores do Messias. Isso que nós muitas vezes a gente não percebe essas coisas, né? Mas eles assumiram o lugar do Messias como que se fossem seguidores do Messias. Mas na verdade eles eliminaram todos os vestígios dos seguidores do Messias. Você sabe disso. Você pesquisando na internet você vai ver isso. Mas isso é o que eu queria falar, né? Porque muitas vezes a gente, no afã de querer ajudar o nosso patrão, o nosso colega, o nosso chefe, lá na empresa a gente quer estar falando. Só que isso, na minha opinião, não é ético e não é de acordo com o que diz a própria Escritura. Que o patrão não vai gostar que você evangelize e você não vai gostar que ele te evangelize. Você vai dizer, opa, eu isso não quero. Então nós temos que ser corretos, dar o exemplo, como diz aqui, para que as pessoas se envergonhem quando eles quiserem fazer essas, como diz aqui, insensatez, né? Maluquice. Um abraço, fique na paz do Messias, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.